Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos dar início a mais uma live Mineiros que Lutam. Hoje com a presença mais do que especial do meu amigo, do nosso querido Pastor Elmo. Vai ser demais. Tô dando esse tempinho aqui porque o Instagram tá avisando, né? Pessoas que nós estamos ao vivo. E eu dou boa noite a vocês que já entraram. E peço a vocês que façam um exercício que eu vou fazer aqui, tá bom? Mandem um aviãozinho para o máximo de pessoas possíveis. Parece que dá para mandar para 50 pessoas. Eu começo todas as lives fazendo isso, fazendo a minha parte, porque eu sei que esse conteúdo, com essa história de vida do nosso querido Pastor Elmo hoje, vai edificar muitas vidas, muitas vidas. Então eu vou estar fazendo agora e logo depois já vou estar convidando, tá bom? O Pastor Elmo para estar aqui com a gente ao vivo. Vai ser muito top, muito legal. E aí, pastora Kelly, tudo bem? Sim, eu tô sabendo que vai ser lá pelo Instagram da igreja, vai ser bênção. Já já vou chamar o nosso querido pastor. Obrigado pela sua presença, pastora. Deixa eu reenviar aqui que deu um pequeno erro aqui, mas agora vai dar tudo certo. Convidar essas pessoas para estarem conosco. Vocês não podem perder essa live maravilhosa com o nosso querido e amado Pastor Elmo. Vamos lá, tá quase aqui. Ó, top demais. Gente, quase. Obrigado com sucesso, não tá aceitando tanto não, mas vamos lá. Nosso convidado especial, mais pontual. Vai chegar aí agora, gente. A tela vai ficar até mais bonita, olha só. Ah, não falei? Graça e paz, pastor. Graça e paz. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Eu já dou início aqui agradecendo ao Senhor por se colocar à disposição num horário desse, né? Eu venho sempre frisando, pastor, que foi um horário para a gente não conflitar com as grandes lives abençoadas da Igreja Batista da Paz, né? Porque são edificantes demais. E aí todo mundo já está com a sua vida resolvida neste horário. Então é um horário um pouco tarde para quem está fazendo, mas eu sei que nós vamos estar abençoando muitas pessoas, né? Com o testemunho de vida do Senhor. Seja muito bem-vindo a essa live Mineiros que Luta, viu, pastor? Amém, meu amigo. Eu que fico honrado de estar participando com você, né? Eu sei que você realmente é um mineiro que luta
em prol do nosso Minas Gerais, da Belo Horizonte aí, pelas causas a qual você acredita. E estou aqui para contribuir um pouco, né? Fique bem à vontade. Que bom, pastor, que bom. Agradecer também a pastora Kelly, né, que liberou, né, o nosso pastorzão, o maridão, para estar esse tempo com a gente, né? O pastor Elmo, gente, para quem não conhece, Lécio, o mestre Lécio, aqui alguns amigos, alunos, o Barrão, Sávio, só gente abençoada, amigos meus aí de adolescência e de infância. Ele é uma pessoa maravilhosa, viu, gente? E uma pessoa falou assim: todas as pessoas que você vai chamar na sua live são especiais? Sim, todas as pessoas são especiais. Todas as pessoas têm uma história de vida, de luta, de batalha, de guerra, de paciência, de várias coisas muito mais positivas que vão tocar na nossa vida, que vão fazer a gente pensar diferente. E eu tenho repetido, pastor Elmo, todas as lives para que a gente venha ter um entendimento desse projeto, qual é a nossa intenção com esse projeto. A nossa intenção é para quebrar alguns conceitos, algumas coisas que são até culturais. Quem já não ouviu dizer, né? Ah, fulano nasceu pobre, vai morrer pobre. É, as pessoas falam assim, quando eu ficar rico eu paro de trabalhar. E várias outras questões, né? E os mineiros que lutam são pessoas que saíram da sua terra natal para vir para a capital, ou permaneceram na sua terra natal, né? Nós tivemos aí a irmã Raimunda, que veio de Santarém, mas ela é mais mineira do que tudo, né? E hoje, gente, já introduzindo para a gente não perder tempo, Pastor Elmo saiu de Valadares, já esteve nos Estados Unidos, né? Belo Horizonte, fazendo um grande trabalho aqui, e aí chegou em Masterville, lá em Sarzedo, e fez um ótimo trabalho, voltou de novo para lá. Gente, ele não tem preguiça, ele tem disposição para fazer. E por isso que eu estou trazendo, sim, todas as pessoas que estão vindo aqui são pessoas especiais, pessoas abençoadas, que vocês vão ver ao decorrer dessa live que vai somar sim, vai ter algum ponto, algo de alguma situação que o pastor passou, do testemunho dele, que vai edificar a sua vida. Sejam todos bem-vindos, viu? Amém. Eu creio. Quero dar um abraço ao meu irmão aí, meu irmão Júnior. Graça e paz, meu irmão ao quadrado, Que minha bênção. irmã Ivanice também. Graça e paz, que Deus te abençoe. Realmente, eu faço parte de uma família maravilhosa, uma família que são irmãos assim espetaculares, né? Nós sempre nos damos bem. E eu vim de Valadares, mas eu não nasci em Valadares. Olha aí, Eu olha aí. nasci na cidade de Itambacuri, Minas Gerais, uma cidade pequena, perto de Teoflotone, né? Sim. O lugar das pedras preciosas, mas já desde cedo, com os meus 5 para 6 anos, eu mudei para Governador Valadares. E realmente tem uma história assim muito, muito, muito espetacular. Falei, pastor Kildare, um dia eu vou escrever um livro, né? Desse roteiro que eu passei, do que aconteceu comigo. Eu sei que Deus, ele tem os seus planos, seus projetos e propósitos, né? Então, eu venho de uma família de somos 6 filhos, meu pai, minha mãe, 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, né? E eu sou o primogênito, o mais velho, né? E fui o primeiro também a converter da minha família, né? O primeiro que teve um relacionamento assim mais profundo com Jesus, né? Porque nós sempre fomos tementes a Deus, né? Sim. Mas ainda não tínhamos assim, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas eu tive uma experiência muito grande, foi quando realmente, né, que você falou, meu amigo, que eu saí para fora, eu fui, né, atrás do dólar e Jesus me encontrou, perdido no mundo, perdido no mundo. O Senhor me encontrou e me resgatou, né,
e eu converti no ano de 2004 para 2005 nos Estados Unidos, né? Eu sei que é uma história muito longa, não dá para contar nem a metade dela aqui, né, na live, mas foi um relacionamento assim muito profundo, porque a minha conversão, pastor, foi assim, eu mudei da água para o vinho de um dia para o outro e foi algo que Deus fez assim muito rápido na minha vida. Porque com 4 anos de convertido, eu já estava começando o meu ministério pastoral aqui em Sarzedo, né, no ano de 2009, 11 de julho de 2009, eu não esqueço essa data, né, e que Deus nos trouxe para cá. Mas, para quem não conhece um pouco da minha história, eu converti através da minha esposa, que eu a conheci pela internet. Eu estava morando nos Estados Unidos, né? Como todo bom valadarense, quer ir para a terrinha do tio Sam lá ganhar um bocado de dólar. Eu também fui para lá. Fui no ano de 2002, setembro de 2002, e conheci a Kelly, né? Pela internet. E começamos a nos relacionar, a conversar, né? E ela me ganhou para Jesus e eu fui servir ao Senhor. E comecei os primeiros passos lá na igreja Assembleia de Deus de Salto River, do pastor Tennyson Salles. Por coincidência, pastor, é de Governador Valadares, pastor Tennyson. Que bênção. O pastor é uma outra história assim, maravilhosa. Ele saiu de Valadares para trabalhar nos Estados Unidos. Ele era um jovem que mexia com drogas. Uhum. E as pessoas falaram que vai acabar afundando lá. E lá, realmente, ele teve uma experiência com Jesus maravilhosa, casou com a americana, e hoje tem, acho que 4 ou 5 igrejas, né, debaixo dele lá. Então, foi algo assim muito tremendo que eu fiz com o Senhor, porque eu sempre fui temente a Deus, né? Sempre ia na missa todos os domingos, mas como eu disse, né, eu não tinha um relacionamento profundo com a palavra, eu não tinha intimidade com a palavra. E foi lá nos Estados Unidos que eu comecei, né, depois da minha conversão. Deus fez assim algo tremendo na minha vida, né? Nossa, mas como Deus me abençoou, não só espiritualmente, mas financeiramente, a partir do momento em que eu entreguei a vida a Jesus. Mas eu quero deixar você na liberdade de fazer as perguntas mais específicas, senão eu tenho assunto aqui para falar em umas 10 lives. Tá ótimo. Eu só queria voltar um pouquinho na origem dos seus pais, que a gente inicia essa live falando de família, e aí, quando o senhor falar, nós já vamos voltar direto na pastora Kelly, que é o que o senhor construiu, né? Essa mulher poderosa que está do lado do senhor aí, para as pessoas verem como são a vida, como são as coisas, né? Fala um pouquinho só das origens. O senhor falou onde o senhor nasceu e os seus pais, pastor. Meus pais vim de uma família muito humilde, simples, né? O meu pai era pedreiro, está vivo até hoje, né? Vai fazer 84 anos. Uhum. A minha mãe, professora, né? Batalhadora, guerreira, mulher guerreira, né? Lecionava em 2 escolas, de manhã e à tarde. E eu tenho, assim, da minha infância, uma referência muito grande, porque são pessoas humildes, pessoas honestas, sinceras, meu pai, minha mãe. Eu nunca vi assim, meu pai brigar com ninguém do lado de fora. Discutir, bater boca ou briga realmente assim. Um homem muito simples, muito humilde, sempre nos ensinou o respeito às pessoas mais velhas, né? Eu sou do tempo em que, como o mais velho falava com você, você obedecia. Não, sim, senhor, né? Nosso tempo, você é um pouquinho mais novo do que eu, né? Pouca Eu coisa. já fiz 53. Pouca coisa. Eu já fiz 53, mas o meu pai e minha mãe nos ensinaram, né, desde pequeno a obediência. E eu sempre fui muito obediente aos meus pais, né? Tinha as brincadeiras de criança e tudo, mas quando o pai e a mãe falavam, a gente obedecia. E tem 2 irmãos meus aí assistindo a live. Minha mãe, ela sempre me incumbia de estar responsável pelos meus irmãos.
Então, né, naquele tempo a gente ficava muito, brincando muito na rua. Quando chegava o momento de entrar, a mãe falava, ó, vai chamar os meninos. E eu brinco com eles que eu não precisava nem falar nada, só chegava e falava assim, ó, mãe te chamando. E um por um ia atrás do outro e entrar para tomar o seu banho, para dormir. Então, eu aprendi muito cedo com os meus pais, o respeito, né? A dedicação. Minha mãe, como era professora, me ensinava desde cedo. Eu entrei na aula com 6 anos de idade, no primeiro ano já, né? No meu tempo não tinha escolinha. E desde cedo eu sempre gostei, né, de estudar. Meus irmãos, né, são estudiosos, todos eles têm sua formação. Então, a minha família, né, até hoje nós somos unidos. A dificuldade de se reunir é muito grande, né, devido a cada um. Uma irmã que mora em São Paulo, eu tenho irmãos que moram em Governador Valadares, eu tenho um irmão que mora no Rio de Janeiro, né, outro irmão que mora numa cidade lá perto de Valadares. Então, já tem um bom tempo que nós não conseguimos nos reunir, a família toda. Uhum. Mas voltando agora, né, para a pastora Kelly. A pastora Kelly foi realmente um presente de Deus para minha vida. Foi uma mulher que, né, quando eu conheci ela, me apresentou Jesus e eu tive a oportunidade de começar a caminhar com Jesus, né? Eu tenho brinco com ela, né? Ela me ganhou para Jesus e para ela também, né? E os meus pais até hoje, né, moram em Valadares, né, moram em Governador Valadares. E hoje praticamente a minha mãe não tem nenhum filho morando com ela, né? Só tem dois sobrinhos que moram lá com ela, dois netos que moram com ela. E quando eu conheci a pastora Kelly, eu lembro que foi numa sala de bate-papo da Globo.com, né? Os mais jovens eu acho que não sabem o que é isso, não. Uhum. E ela escreveu assim para mim: eu sou evangélica. Eu falei assim: eu sou católico, não tem nada contra. E ali começamos um relacionamento muito saudável, muito legal, né? E eu me converti em 2000, final de 2004 para início de 2005. Quando foi dezembro de 2007, eu estava retornando para o Brasil, né? Eu a conheci em dezembro de 2007. 15 de fevereiro de 2008 nós nos casamos, ou seja, nós namoramos cerca de 4 anos pela internet. Com 2 meses juntos nós nos casamos, porque Deus tinha um propósito na nossa vida. Amém. Pastor, é algo assim que foi sobrenatural, porque quando eu conheci a Kelly, depois de um tempo que nós já estávamos namorando, noivo, ela falou para mim: "Elmo, você sempre ajuda as pessoas. Agora você tem que fazer algo para você." E aí foi onde eu comprei um apartamento em Contagem, Minas Gerais. Olha que loucura. Comprei um apartamento no nome dela, né? Ela foi responsável, ela deu 12 cheques no nome dela e eu pagando esses cheques. Mas eu comprei porque Deus falou comigo: pode comprar. Deus colocou uma paz tão grande no meu coração que eu não tive dúvida nenhuma. Amém. Amém. Então, quando eu cheguei, né, em dezembro de 2007, né, rapidinho eu casei com ela. Eu falei com ela: Kelly, eu vou ficar na igreja que Deus vai me falar. Deus vai falar para minha igreja. E a primeira igreja que ela levou é a igreja que ela frequentava, é a Igreja Batista do Tirol. E lá é uma igreja muito bonita, muita gente. Ela conhecia praticamente quase 90% do pessoal da igreja, mas Deus não falou comigo. E ela: Elmo, mas como assim uma igreja tão linda, bonita? Eu falei: Kelly, mas Deus não falou. E nós frequentamos algumas igrejas, ela me levou em algumas igrejas, até o dia que ela lembrou da Igreja Batista do Barreiro, Uhum. né? A nossa igreja, que antigamente era Igreja Batista do Barreiro. E eu falei: então tá, então vamos lá. Pegamos o ônibus em Contagem e fomos para o Barreiro. Quando eu cheguei na Igreja Batista do Barreiro, eu subi a escada,
Eu lembro que eu subi a escada do lado esquerdo e comecei a descer o corredor. Eu não percebi que ela tinha ficado para trás. E, de repente, Deus fala comigo em voz audível. É aqui que você vai ficar. E eu olhei assustado para trás. Quem está falando comigo? E não tinha ninguém. Aí eu percebi o Senhor falando comigo. Eu falei, Kelly, Deus falou comigo. Como assim? É aqui que nós vamos ficar. Mas você nem sentou, você não viu o pastor, você não congregou ainda. Eu falei, não, Deus já falou. E 8 meses depois, o Senhor confirmando, né? O pastor ele me chamando para assumir essa obra que nós estamos hoje já há mais de 13 anos aqui. Glória a Deus. Então foi algo sobrenatural, viu? Glória a Deus. Pastor, por que que eu começo essa live falando sobre família? Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão fazendo escolhas pessoais, que é um direito de cada um de nós, mas querendo que o mundo não apenas aceite as escolhas pessoais, mas que o mundo faça as mesmas escolhas. E aí você está tirando o direito das pessoas. Então as pessoas estão querendo ter um direito adquirido de algo que acredita, mas não estão satisfeitos só com isso, ainda querem tirar o direito das outras pessoas. E por que que nós falamos sobre família? Família é a base de tudo na vida de um ser humano. A família ela precisa de ser valorizada. Nós estamos perdendo conceitos, nós estamos perdendo tanta coisa. E o senhor falou uma coisa assim: eu vim de uma família humilde. Mas dentro disso aí, logo depois, o senhor falou vários princípios de autoridade, de honra, de tantas coisas que pastor Ira Werneck, ele fala uma frase, né? Ele falou em um momento que nós tivemos junto, que os nossos avós, tataravós, né? Os bisavós, nos criaram com uma educação muito melhor do que hoje nós, com, né? Alguns pais com mestrado, com doutorado, porque conseguiu trazer princípio. O conhecimento, ele é diferente de princípio. Você pode conhecer que você precisa de obedecer, mas se você não tiver o princípio, você não vai obedecer. Você não vai respeitar. Você pode conhecer que o respeito é bom, é importante, mas se você não tiver princípios. E o senhor falou, eu me lembro do meu avô que me criou. Ele só olhava para mim, eu sabia o que ele estava querendo. Ele fazia o tal do psst, pronto, eu tenho que passar para dentro. Eu fiz alguma besteira. Ele nunca precisou de encostar uma mão em mim. Ah, você era uma criança tranquila? Não. Bagunceiro, brincava, criança saudável. Mas eu sabia quando ele olhava. Então, nós começamos nessa live assim, falando de família, para que esses valores, olha, esse canal, ele é um canal, né, que nós estamos expressando aquilo que nós acreditamos. Então, nós precisamos de colocar aqui a verdade. Família é a base de tudo. Os filhos precisam de respeitar os pais, porque nós, pais, não somos eternos. Eu falo com os meus filhos, filho, que o Senhor permita que eu possa ficar o máximo aqui, mas o dia que Ele me chamar, como que vocês vão fazer? Se preparem, né? E o Senhor falou outra coisa aqui para a gente passar para o próximo tema. Pastor, você ficou incumbido dos seus irmãos. Tinha muito isso antigamente. Tinha muito isso. E isso é muito lindo. E eu tenho certeza que os seus irmãos têm um carinho muito grande pela vida do Senhor hoje. Né? Amém. Com certeza. Então, isso é que fortalece, isso é que faz o mundo melhor. São essas coisas que trazem valores para a nossa vida. Né? São coisas que trazem valores. E é isso que nós precisamos resgatar. Nós estamos falando aqui, conversando, eu sou um cristão, eu sou um pastor auxiliar, está aqui o presidente de uma igreja, né? Grande em Masterville, né? Boa noite, mestre Paulo, querido, graça e paz. Nós estamos falando aqui, mas nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de princípio. Nós estamos falando de valores que nós estamos perdendo porque nós também estamos deixando de expressar aquilo que nós acreditamos. Bom, e aí
Outra coisa importante para a gente passar para outro tema. A mulher sábia edifica o seu lar, né? O senhor falou que conheceu a pastora Kelly pela internet, correto? Correto. E isso gerou um E relacionamento saudável, né, pastor? foi um relacionamento assim, eu digo que eu aprendi a amar a Kelly, não por estar perto, por estar, né, namorando, beijando, mas pelo relacionamento que nós tivemos saudável, pelo papo, pela conversa, né, pelo diálogo. Então foi isso que nos tornou mais próximos. Por isso que quando nós nos conhecemos pessoalmente, nós não tivemos dúvida nenhuma. Foram 2 meses só, tempo de fazer a papelada e nos casarmos, né? E Deus colocou a pastora Kelly como um complemento na minha vida, porque ela me complementa em muito, né? Glória a Deus. Ativa do jeito que ela é uma sanguínea. Ela sempre me coloca para frente, ela me ajuda bastante. Nos momentos que eu preciso segurar ela um pouco, eu seguro, né? Então, eu acho que por isso que Deus não tirou a mulher nem da cabeça, nem dos pés da costela, porque a mulher tem que andar lado a lado com o seu esposo, Verdade. né? Nós temos que compreender e entender o valor, porque a Bíblia diz que quem acha uma esposa acha uma preciosidade, né? É muito valorosa. Então, é uma mulher que tem caminhado comigo esses anos todos. Quanto nós temos crescido, quanto, né, nós aprendemos a cada dia, na convivência do cada dia, né? Uma das coisas que nos torna, que nos dá muito poder é o que? O relacionamento. Quando nós nos aprendemos a relacionar com pessoas, né? Nós temos mais visão, porque eu sempre digo que o inimigo, quando quer prejudicar alguém, ele coloca alguém para fazer algo. Mas Deus, quando quer nos abençoar, ele nos dá pessoas, né? Para nos Verdade. abençoar, para nos cuidar. E Pastor Kelly foi assim, um presente de Deus para mim. Me ajudou tanto em tantas áreas, né? E assim, vice-versa, tenho ajudado ela. No início, né, quando nós viemos para cá, não foi fácil, foi muito difícil. Mas eu acho que o que nos manteve aqui realmente foi a convicção, né, que eu tinha no meu coração do meu chamado, Amém. porque eu tenho certeza que se eu não tivesse essa convicção que foi Deus que me chamou, porque Ele falou novamente comigo, né? Quando o pastor Ilha me chamou, ele falou muito profundo no meu coração, filho, eu quero que você seja pastor. Então, eu tive essa convicção. Larguei o meu trabalho, eu rejeitei um trabalho que ia ganhar 3 vezes mais que o pastor ele tinha me chamado, porque eu tinha convicção que Deus me chamou para uma obra. Amém. E a obra de Deus, o pastor não consegue fazer a obra sozinho. Tem que ter uma ajudadora idônea do lado. Então, essa é a minha esposa que está caminhando comigo até hoje. Por isso que eu insisto em falar que família é a base de tudo, que casamento vale a pena pagar o preço, vale a pena respeitar, vale a pena amar, vale a pena passar por todas as dificuldades da criação dos filhos, vale a pena. Antes de passar para o próximo tema, que é trabalho, vou cumprimentar as pessoas que entraram agora aqui, ó, a Luísa, olha aqui o Tiagão, a Mirna, minha querida amiga de infância, fizemos uma live há pouco tempo, a Elisa, e aqui o Cleiton, pastor. Esse cara, ele é especial, ele é de São Caetano, ele deixa as portas do São Caetano do Sul abertas. Nós temos a Rayane Fidelis, que era membro aqui da nossa igreja, né? Que está lá há mais de 5, 6 anos. Eles levaram ela a ser campeã mundial. E o Cleiton, hoje, ele é um dos melhores treinadores de taekwondo do mundo. E agora nas Olimpíadas, porque ele vai estar lá agora com o atleta dele, o Ícaro Miguel, ele vai se consagrar em nome de Jesus o melhor treinador, o melhor técnico do mundo, do mundo. É uma bênção de Deus Glória. sobre as vidas, vai estar representando o nosso país. Eu me sinto muito honrado com ele aqui assistindo a nossa live. Um abração, Cleito. Bom,
Meu amigo, trabalho, um tema importantíssimo. Quando que o senhor começou a trabalhar? Vamos deixar para essa geração aqui que trabalho edifica o homem. Trabalho não mata ninguém. É, meu amigo, como eu disse, né? O meu pai era pedreiro, então desde cedo ele já me levava com ele, né? No meu tempo não tinha esse negócio de trabalho infantil, não. A gente tinha que trabalhar mesmo. E eu lembro que eu trabalhava com ele praticamente a semana toda e muitas vezes eu não ganhava nada, não. Não, você já come, bebe, já tem roupa e tudo. Então, só quando era um trabalho mais específico que eu ia com ele, às vezes bater até uma laje, aí eu recebia o meu, voltava toda alegrinha. Então, desde cedo, meus 10 anos de idade, eu já trabalhava com meu pai e o meu trabalho fichado mesmo foi na Coca-Cola, em Governador Valadares, né? Eu entrei como notista faturista. Naquele tempo, as notas fiscais eram feitas na mão, não tinha computador, não. Foi em 92 que eu entrei lá. Rapaz, eu não trabalhava fechado, né? Já trabalhei de supermercado, entregando compra, vendendo picolé na rua, ganhava meu dinheirinho vendendo picolé na rua. Quantas vezes eu, como criança, a gente tinha uma turminha que saía catando ferro, alumínio, na rua assim, e todo dia eu tinha o meu dinheiro para comprar lanche na escola. Por quê? Porque eu trabalhava, eu me esforçava, né? Tomava um banho rapidinho, estudava à tarde, 1 hora da tarde. Às vezes chegava na escola, percebia, tinha uma sujeirinha de graxa no braço, não tinha nem visto, mas o dinheirinho estava no bolso para comprar o lanche lá, né? Então, desde cedo, e eu trabalhei muitos anos, trabalhei 10 anos na Coca-Cola, fui crescendo na Coca-Cola, de notista da pré-venda, passei para notista ponto entrega, depois passei para conferente, depois passei para mexer com relatório de estoque e me tornei um representante comercial da Coca-Cola. Foi quando eu saí, em 2002, para ir para o tão sonho americano, Estados Unidos, né? E lá eu trabalhei duro, muito duro, né? No início foi muito pesado. A carpintaria é um serviço muito pesado lá. E como você ganha por hora, então é muito exigido. 10 minutos que você para, você já está ganhando dinheiro do patrão, né? Então, trabalhei muito duro lá. E uma coisa que é interessante, pastor Kilder, que quando eu converti, eu trabalhava na carpintaria. Uhum. E a carpintaria eu trabalhava de segunda a sábado e às vezes o domingo, né, quando o patrão chamava. Então, tinha vezes que não dava para ir nem no culto de domingo. Na semana não dava mesmo, porque a gente chegava muito tarde. Uhum. Eu tinha sempre um desejo de servir muito ao Senhor quando eu converti. Eu fazia uma questão de estar ajudando. E eu orei, falei, Deus, me arruma um trabalho em que eu possa trabalhar e ter tempo para servir o Senhor, para estar na igreja. E passou pouco tempo. Deus me abriu uma porta, né? Eu fui trabalhar na vidraçaria de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, Que para benção, ganhar o mesmo que ganhava na carpintaria, que né? benção. Então, Deus já estava me dando a oportunidade de eu começar a aprender a servir o Senhor. E trabalho também no reino de Deus, eu fiz de tudo, de tudo. Eu servia ao Senhor em todas as áreas que me chamavam, eu estava sempre disposto a servi-lo, né? E quando eu retornei, eu fiquei um bom tempo sem trabalho aqui, procurando emprego, e cheguei a trabalhar em vidraçarias aqui, 2 vidraçarias. Foi quando o pastor William me chamou, eu estava trabalhando em uma vidraçaria. Eu sempre digo que Deus não chama ninguém à toa. Sim, Deus chama quem está ocupado, né? Quem está sim, trabalhando. Todas as pessoas que Jesus chamou, eles estavam trabalhando, né? verdade. E desde 2009 eu estou servindo ao Senhor, né, como pastor aqui nessa igreja assim maravilhosa, né? Nós temos aqui ovelhas assim preciosas aqui. Tem algumas que estão aí, né, Amém. na live. Pastor, hoje a gente chega, né?
Hoje eu assisti um pedaço de uma live poderosa com o Gilda Bertelli, com o apóstolo Tom, o apóstolo Diego Casar, e ele falou uma coisa interessante, que os apóstolos, os pastores, né, eles dedicam tanto tempo de oração, abençoam tantas pessoas, né? E ele falou algo, eu não lembro muito bem, sobre é, é, as necessidades, os sonhos que esses pastores têm, que esses apóstolos têm, de às vezes ter uma casa própria, de ter um carro, e muitas das vezes são julgados, como se não pudessem ter. Ele falou uma coisa interessante, ele falou, engraçado, eu não posso sonhar com a casinha, com um pomarzinho, do jeito que a minha esposa gosta, mas o ímpio pode sonhar, ele pode ter. Engraçado, né? Parece que o pastor, ele não tem um trabalho. E eu confesso para o senhor que, mesmo sendo um pastor auxiliar, algum tempo atrás ainda, conciliando, né, o pastoreio, falou assim, você não é um pastor tempo integral, mas seu telefone está ligado 24 horas, né, para servir, não tem como negar um atendimento de um celular ou de alguma coisa assim. E então ele estava falando aquilo, eu estava pensando hoje, falei, gente, pastor trabalha muito, é muita dedicação, é muita entrega. Esses dias nós íamos fazer um pedal aí, estava tudo certinho. Aí eu entrei em contato com um pastor, ele falou assim, ô querido, infelizmente vou ter que atender um casal agora, não vou poder ir. E ele estava no dia que é considerado, abre aspas, o dia da folga dele. E eu achei tão bacana aquilo ali, porque eu tenho falado muito com os nossos amigos pastores sobre o autocuidado, que tem que se cuidar, que tem que tirar um tempo de qualidade para a família, para os filhos. Eu tenho preocupado com isso dentro da minha casa. Se você gosta de jogar bola, jogue bola. Se você gosta de pedalar, pedale. Se você gosta de malhar, malhe. Né? O corpo é o templo do Espírito Santo. E eu vi esse pastor, ele tem um coração na obra, mas ele falou assim, hoje eu não vou poder ir pedalar. Hoje eu vou precisar de fazer um atendimento urgente aqui. Então eu não vejo nenhuma profissão dentro de todas que eu servi já, que eu fiz e que eu faço, que você tem que se dedicar tanto como pastor. E aí hoje a gente chega em Masterville e vê uma igreja maravilhosa que não para de crescer, não tem jeito nem se não quiser. Tudo organizado. Às vezes que nós tivemos aí, teve um dia que estava chovendo muito, eu não lembro se foi no dia do aniversário do Senhor, não lembro. E os diáconos estavam na chuva, com guarda-chuva, esperando as pessoas. Outra vez a gente chegou para ministrar, tava lá os cones, tudo organizado, uma excelência. Uma igreja bonita mesmo, gente. Mas eu cheguei a visitar a igreja que o pastor começou. Eu me lembro direitinho quando eu entrei, assim, tinha um altar, eu não lembro se ele era de madeira ou se era de concreto, com um sonzinho daqueles toca-CD que você coloca. E ali a pastora Kelly fez um atendimento com a pastora Nájila e abriu muitas coisas na cabeça da pastora Nájila. Nós somos muito abençoados por aquilo ali, mas eu me lembro direitinho daquela loja. Como que você enxerga isso tudo, pastor? Eu sei que tudo é o Senhor à frente disso tudo, mas isso é um trabalho. Chegou ali naquele lugar, naquele bairro que estava começando, talvez já tinha muitas construções, mas com uma missão de desenvolver algo sobrenatural. E eu vejo hoje, então todo mundo que não conhece a história, que vê a Igreja Batista da Paz, Masterville hoje, top demais. Mas não sabe da história como que foi. Realmente, meu amigo, é uma história de muita luta, muito trabalho, né? Você falando aí a respeito do pastor, do trabalho, eu lembro que no início eu ficava assim chateado com algumas pessoas que falavam comigo, pastor, qual que é o seu trabalho? Qual que é o seu trabalho? Pois eu sou pastor, mas você não tem nenhum trabalho, não? Certa vez chegou perto de mim, pastor, ó, sabe, nós vamos jogar bola, eu sei que você não faz nada mesmo, vamos jogar bola conosco? Eu brinquei com ele, tá bom, vamos, acompanha uma semana comigo, vamos ver o que, que eu faço e o que, que eu não faço. Um pouco antes da live começar,
eu tive que orar, interceder, mas a pastora que deu um BO aí, quase que eu tive que sair. Falei, não, eu tenho que fazer essa live com o Amém. pastor Kilder. Amém. Oramos com o casal pelo telefone, repreendendo mesmo, foi algo assim muito forte, Amém. né? E graças a Deus que tá tudo tranquilo lá agora, né? Depois a gente vai acompanhar. Glória a Deus. Mas, ô pastor, é, às vezes, né, que nossa folga é na segunda-feira, às vezes até na segunda a gente tem que abrir mão, né? Tem determinados assuntos que não pode deixar para outro dia, né? Sim. Mas quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, servindo ao próximo, né? Isso é o que vale a pena. Quando você vê um casal restaurado, uma família que estava toda desestruturada, você entra ali com aconselhamento, com oração juntos, aquela pessoa ali caminhando, e hoje está no outro nível. É isso que vale a pena, né? Amém. Amém. O trabalho pastoral, pastor Kilde, muitos têm teologia, mas poucos são pastores, porque existe um chamado, existe um dom, né? Senão a pessoa não consegue ficar. Nós que temos chamado e dom, nós temos que ter muita consciência do chamado, porque passa por muitas vezes desistir, porque são tantas lutas, né? Tantas lutas que nós enfrentamos que muitas vezes o inimigo quer nos enfraquecer, mas quando nós estamos fortalecidos no Senhor, Deus nos levanta, nos, né, coloca de pé novamente, a gente continua essa caminhada. Amém. Realmente foi um trabalho muito árduo, mas eu creio que fez a diferença, pastor, no crescimento do Masterville. Em primeiro lugar, nós sabemos que foi o Senhor, né? E a nossa obediência na liderança, né? Porque o pastor William é um homem muito sábio, um homem muito inteligente, amoroso, que nos aconselhava no início. E eu lembro de algo que foi crucial, né, porque nós, eu, mas a pastora, estávamos iniciando, não tinha tanta experiência. Hoje nós temos um pouquinho a mais, né? Meu Deus. E eu lembro que o pastor William chegou num dos discipulados conversando conosco, né? E nós falávamos, pastor, mas tá difícil, a igreja é assim, as pessoas não querem vir para a igreja, está acontecendo isso, aquilo. E ele, com muita sabedoria, falou assim: meu filho, vocês estão inflamando a terra. Vocês não podem falar dessa forma. Vocês têm que começar a liberar palavras de fé, palavras de vitória. Amém. E aquilo ali, quando ele foi embora, mas aquele pastor, ele está certo. Vamos começar a declarar em fé aquilo que a gente em xeque, que a gente quer que aconteça, vamos declarar e começamos. Nós vamos crescer, nós vamos romper. Essa igreja é poderosa, é maravilhosa e foi crucial para o nosso crescimento, viu? E Deus começou a dar o crescimento, porque a Bíblia diz bem claro: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém. Quando nós colocamos o nosso coração, né, e descansamos em Deus, Deus começou a fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Amém. Né? Então, quanto mais Deus trabalha em nós, Ele vai nos usar para que outras pessoas sejam abençoadas. Né? Amém. Então, hoje nós temos uma maturidade um pouco melhor. E, é claro, sempre enfrentamos desafios. Tem desafios que nós enfrentamos que nós já sabemos como resolver, mas tem desafios novos que chegam para fazer com que nós possamos crescer, né? Sim. E a Bíblia diz que o trabalho edifica o homem. Quantas vezes acordamos de madrugada com o telefone, pastor, meu irmão faleceu, vem aqui em casa, né? E isso a gente faz com amor, com carinho. A pastora Kelly tem feito tanto aconselhamento, né? Deus tem usado ela tanto como usou, né, na vida da pastora Nádia e em outras mulheres aqui. Quando nós voltamos para cá, foi algo que Deus colocou tão forte no meu coração, que Deus vai te usar para restaurar, para curar mulheres. Amém. E ela tem feito muito esmero, viu? Amém. Então, é um prazer, né, servir ao Senhor aqui nessa igreja. Glória a Deus. Amém. Que tá linda, maravilhosa e só crescendo. E eu fico feliz. Quando eu ouço alguém falar assim, ah, que pastor, que padre, fala mal,
falar que está triste com isso, com aquilo ali, olha, a gente tem que analisar muito. Quando as pessoas fazem coisas que escandalizam a palavra de Deus, o Evangelho, seja ele um pastor ou um padre, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, que pelo menos naquele momento ele deixou de ser. Eu acho que a gente não pode nivelar as pessoas e nem julgar as classes, né? A gente tem aqui hoje que a Mirna é uma professora, diretora, a mãe foi também. Nós temos várias pessoas, falei do Cleiton, tem o Tiago, né, que é um empresário aqui no Barreiro, junto com seu papai, tem o Douglas, que é contador. Nós nunca podemos falar porque a classe tal, fulano não presta, todo mundo não presta. Não, a sociedade, ela tinha que louvar a Deus pela vida dos pastores, dos padres. Essas pessoas estão sempre com o conselho de Deus, que são a boca de Deus na comunidade. Quantas pessoas, através do trabalho do senhor e da pastora, que, e pela graça de Deus, como canal de bênção na vida delas, que foram curadas de doença, que o município aí não precisou de atender num hospital, de fazer uma cirurgia. Quantas clínicas de recuperação evitaram de chegar a pessoas com problemas no alcoolismo ou nas drogas, porque passaram por uma igreja, porque foram libertas. Então, acho não, tenho certeza, que nós deveríamos ter uma ótica diferente. Diferente, porque um líder espiritual, aquele que está à frente pagando um preço, o preço é alto. Mas ele está ali porque o Senhor colocou. E se o Senhor colocou, meu amigo, ele só sai se ele quiser, porque Deus não quer perder ninguém, não. Ninguém quer perder um filho amado. Então, nós precisamos ter uma ótica diferente em respeito a essas autoridades. É como os nossos governantes, talvez eles não nos agradem, talvez não seja aquilo que a gente sonhava. Mas toda vez que a gente fala mal, toda vez que a gente amaldiçoa, nós estamos amaldiçoando pessoas que estão como autoridade sobre as nossas vidas. Então, nós estamos amaldiçoando a nossa vida. Talvez nós não votamos e colocamos aquela pessoa ali, mas ele está lá. Se ele está lá, vamos falar como o Senhor disse, que o pastor Yuri orientou vocês, palavras proféticas, palavras positivas, palavras que vão fazer as coisas mudarem, as coisas acontecerem. E a palavra tem poder. Então isso é muito interessante, né? É muito interessante o trabalho que o pastor, que o líder, ele faz numa comunidade. Pastor, esporte. Eu achei que o senhor malhava desde pequeno, que o pastor, ele é forte. Ele já contou o segredo, ele pegava peso, batia laje. Foi para os Estados Unidos lá e carregava, era muita madeira, muito peso. Mas o senhor teve uma experiência no exército, né, pastor? Sim, um governador Valadares, né? Eu servi, eles falam tiro de guerra, né? Sim. Foram apenas 6 meses, né? É uma parte do exército. Uhum. E, rapaz, eu não queria servir na época, né? Eu fui alistar na cidade que eu nasci, em Tambacuri, Minas Gerais. Vai eu para Tambacuri, quase 2 horas de viagem. Chego lá para alistar, a mulher me pergunta, qual o seu endereço? Eu falei, Rua Berilo, 1771, bairro São Raimundo, Governador Valadares, Minas Gerais. Eu não gostava de mentira. Então você tem que alistar em Governador Valadares. Rapaz, mas como foi importante para a minha vida ter servido aqueles 6 meses. Eu, eu servi assim, mas amando, porque eu sempre fui muito disciplinado, sempre gostei muito, e muito obediente, Uhum. né? Eu lembro que era cerca de 45 minutos de casa de bicicleta. Então, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Uhum. E eu falava, mãe, como que eu vou conseguir acordar? E ela me comprou um celular, aquele despertador que fazia aquele barulho enorme. E eu pulava da cama com aquele barulho. Por um tempo, o despertador caiu e quebrou. Eu falei, mãe, e agora como que eu vou acordar? Não, preocupa não, mãe sempre dá um jeito, eu vou te acordar. Uhum. E todo dia, 4 horas, ela vinha me acordar. Mas só que eu já estava acostumado a acordar naquele horário, que ela ia chegando, quando ela ia falar, já estou acordado. Então, eu servi.
Senhor ali no tiro de guerra, e foram 6 meses, fiz o curso de cabo, ia de domingo a domingo, e para honra e glória do nome do Senhor, eu recebi, né, o diploma de honra ao mérito, fui um dos 40 no meio dos 250 que receberam, Nossa. por não ter chegado atrasado nem um dia, por não ter nenhuma indisciplina, nenhuma falta, né? Então, as 40 pessoas só que receberam, dos 250. E na época, até o tenente perguntou, né, que eu tinha o sobrenome de Guimarães. Guimarães, você não quer entrar na polícia, não? E eu já coloco você direto na polícia. Aí, na época, sempre obediente aos pais, mãe, não mexe com polícia, não. Polícia ganha pouco, ganhava salário mínimo na época, e eu acabei, né, não entrando na polícia. Mas aqui, lá no Exército, me ensinou disciplina. Disciplina, né? Era horário, obediência, fazer as coisas certas no horário certo. E eu sempre gostei de futebol, né? Eu jogava muito futebol. Eu fui goleiro no campeonato amador lá em Valadares, de 2 clubes, né? Desse tamanhozinho, pequenininho, mas eu era goleiro. Quando eu entrei na Coca-Cola, rapidinho, o Elmo entrou, o Elmo entrou. Né? Eu sempre fui um goleiro muito bom, eu pulava muito, defendia muito. E na Coca-Cola, nosso time, que tinha campeonato industrial que acontecia em Valadares, a Coca-Cola sempre ganhava futebol, né? A gente sempre ganhava no salão, no campo. E eu gostava muito, muito de jogar bola. Eu tinha 12 quilos a menos, meu amigo. Não engordava de jeito nenhum. Um clube que eu frequentava em Valadares, que eu jogava bola 3 vezes na semana lá e às vezes ainda jogava no domingo, campeonato amador. Sempre gostei. Esporte realmente que eu fazia era esse, era o futebol. Nunca, igual eu falei, não fazia academia, né? Mas como eu tinha a genética já desse corpo assim, e Uhum. peguei muito pesado quando eu era pequeno, mais jovem, então as pessoas realmente perguntavam: você malha? Onde você malha? Eu falei: não, eu nunca malhei, eu nunca fiz academia. Mas o esporte, ele é tudo na vida da pessoa. O esporte, ele edifica a pessoa, ele coloca disciplina, né? Igual eu vejo. Eu fiz Kung Fu, eu fiz capoeira, eu fiz um pouquinho de karatê também. Uhum. Quanta disciplina, quanta organização, obediência aos líderes, né? Que ensinam no esporte. Eu lembro que quando eu fazia Kung Fu, né? O professor fazia a gente fazer cada tipo de exercício que no outro dia você estava moído. Quando você pensava que não, ele voltava a fazer tudo de novo. Não, para o corpo acostumar, para disciplinar o corpo, né? A você crescer, a obedecer os músculos e tal. Mas eu fiz por pouco tempo, né? O meu hobby mesmo era o futebol, que eu amava jogar futebol. Desde quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive então uma experiência lá que não foi muito legal, Uhum. porque quando eu cheguei, eles me viram: olha, o Elmo está aqui, o Elmo está aqui, vamos chamar para agarrar para a gente. E nós fomos num campeonato que lá tinha vários países, né? Era de salão, campeonato amador. Então, tinha os africanos jogando, os equatorianos, peruano, brasileiro, americano, fizeram um torneio, né, de Uhum. salão e terminou em pancadaria. Eu falei: meu Deus, não volto nunca mais. Meu Deus. Eu nunca fui de briga, de confusão, nunca, nunca gostei. Passou desde a minha adolescência. Eu até brinco com isso. Eu só briguei uma vez com o rapaz, né, porque não era a minha índole de ficar brigando. Que ótimo. Mas o futebol, assim, ele foi excelente na minha vida, né? Hoje eu não jogo mais, né? Eu tenho que voltar como se diz, a forma para poder brincar um pouquinho. E também o tempo, nossa, é muito precioso, né? É a Sim, coisa que nós mais temos de precioso hoje em dia é o tempo, é né? verdade. Nós temos que saber administrar o nosso tempo. É verdade. Mas eu fico assim abismado, você, né? Já vi alguns vídeos, né? Você ensinando os alunos lá, e assim algo assim
poderoso, todo mundo gritando junto, fazendo o mesmo tipo de exercício, né? E eu sei que no esporte lá você usa o esporte também para disciplinar e para pregar a palavra de Deus, É que claro, é amém. maravilhoso. É verdade. O corpo é o templo do Espírito Santo, né? Eu tenho sempre colocado a hashtag nos treinos aí. Não me incomodo. As pessoas falam assim, o pessoal vai achar que você só está treinando. Eu treino na hora do almoço, eu treino de manhã, eu treino de madrugada. Esses dias mesmo, é, eu tive uma questão que eu tive que resolver e aí ficou tarde para a turma ir pedalar. Eu peguei a bicicleta, fui lá na Praça da Estação sozinho e voltei. Saí daqui já bem tarde, mas eu voltei e falei, hoje eu vou vencer os meus recordes. E aí eu fui num ritmo mais forte, e aí respirava. Não é o ideal, né, pedalar sozinho, mas como não estava tão tarde, né, que eu já saí daqui 10h40 da noite, mas por quê? Porque ali você reflete, né? Eu tenho tido experiência de andar em algumas trilhas aí, igual eu fui sozinho outro dia aí, mas tem muito movimento e conversando com Deus o tempo todo tá maravilhoso. O apóstolo Eduardo, ele me tocou muito em um momento que eu estava um pouco cansado, né? A vida toda treinando e viajando, e eu não estava bem fisicamente. E ele falou: cuide do templo. Ele começou a postar algumas coisas e eu já acho ele um apóstolo fantástico, um homem de Deus maravilhoso, né? Sempre que está aqui, ele vem à nossa igreja, ele está em Salvador. Mas eu comecei a refletir sobre isso. Cuide do templo. O templo, ele habita, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é seríssimo. Então nós precisamos de cuidar por vários fatores. Por isso que sempre estou falando de esporte, sempre estou incentivando. Aí eu posto alguma coisa, né? Posto junto com a pastora. A pastora, não vou hoje, vai sim, empurra ela, vai lá, você vai ter que fazer pelo menos um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem que ter esse autocuidado para a gente estar bem, sempre disposto, né? Quantos pastores trabalham? Às vezes a gente está sentindo um cansaço, o tempo todo cansaço por falta de atividade física. A gente precisa estar bem, né, pastor? Para a gente estar imune a uma série de coisas. Por isso que sempre a gente está batendo nessa tecla do esporte em geral. Procure algo que você goste de fazer e faça. Realmente, meu amigo. Eu ministrei uma mensagem um tempo atrás e o título da mensagem era assim: nós somos uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito, né? Esporte. Então, nós somos três em um. Isso. E quando o corpo não está bem, reflete na alma e no espírito, né? Verdade. Eu sempre digo para a Kelly, né? Falei, Kelly, eu gosto de fazer caminhada, né? E Hum, hoje o tempo é precioso. Então, eu tive um tempo de manhã para fazer a minha caminhada. Com sim. esse tempinho frio, eu acabei acomodando em casa. Mas é o que você falou, pastor. A gente sente, o corpo sente quando você não, né, não continua exercitando o corpo, né? Você se sente mais cansado, Sim. tudo que vai fazer com facilidade, vai subir um morro, né? E olha que eu não sou assim tão. É, Eu tenho um corpo até razoável, né? e sim, Mas precisa estar exercitando o corpo. Eu falo que tem pessoas que vai antes do tempo, sim, vai embora antes do tempo. Não sim, era o tempo dele partir, mas porque ele também não cuidou do corpo, né? Então ele foi antes. sim. E o esporte é crucial. Eu sei que você assim, é uma pessoa assim fantástica com essa área do esporte. Eu vejo às vezes vocês falando, pastor Sandro, de bicicleta. Eu falei, meu Deus, quanta distância! E eles vão pedalando. Tem que ter disposição realmente, pastor. Mas é bom porque dá vida, incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável, isso é muito bom. E nós precisamos de ser exemplo mesmo, temos que fazer. Agora, o mais importante é descobrir o que você gosta de fazer e não se frustrar com aquilo que você não mais consegue fazer, né? Eu não É isso aí. consigo mais chutar, socar com tanta velocidade, eu vou chutar mais lento, eu vou socar mais lento, eu vou pedalar mais lento. É assim. E vai superando aos poucos, dia a dia. E isso vai motivando as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que fazem esporte, elas são mais saudáveis, são mais felizes, mais alegres. E por aí vai. Infelizmente, nós estamos chegando no último tema, gente. Eu queria ficar aqui muito tempo, mas esse pastorzão aí, eles levantam cedo e dormem tarde, trabalham muito, 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 muito. Eu fico até constrangido
quando eu convido uma pessoa maravilhosa para ficar comigo na hora dessa aqui. Mas nós vamos ir para o último tema, pastor. E é um tema que eu não acho delicado de falar. Eu falo com muita tranquilidade, que é a política. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, de falta de sabedoria, onde as pessoas estão chegando em lugares de poderes porque ou é de um lado, ou é de outro, ou tem coragem de falar, o outro não tem coragem de falar, enfim, um momento que ele tem dividido o nosso país. E a política ela está em todas as esferas. Todas as esferas. Não, não tá, não, tá sim, às vezes dentro de casa, com os filhos, a gente tem que ser político, Tem que fazer. tem que fazer política, né? Com a sua vizinhança, enfim. Pastor, o que que o senhor tem pensado e o que o senhor tem visto, né, de um momento que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia? Eu acho que a gente está vendo mais se falar de política do que da própria pandemia, para falar a verdade. Então, todo acontecimento é motivo para a política estar à frente daquilo ali o tempo todo. O que que o senhor tem enxergado nesse momento e o que que o senhor vê para frente? O que que o senhor consegue enxergar para frente relacionado a isso aí? Pastor, eu confesso que há alguns anos atrás eu não tinha interesse nenhum pela política, né? Mas eu creio que não só eu, mas como muitos brasileiros começaram, né, a ter mais interesse, a olhar mais e a aprender mais, a saber por quê. Porque, igual você falou, tudo envolve política, né? Sim, Existe a política partidária, lógico, nós estamos falando dela, mas tudo tem política. sim, E eu vejo que, igual as pessoas falam, questão do crente na política. Eu tenho que ter boas pessoas lá, né? Se o inimigo colocou o joio, tem que ter o trigo lá também para fazer a diferença. sim, Então, é, e tem pessoas que não entendem isso, não entendem, apoiam pessoas que são totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus, sim, né? Que eu acho assim um absurdo, porque quem vai salvar o nosso país não é Lula, não é Bolsonaro, não é ninguém, não é Luciano Huck que entrar. Quem salva o nosso país se chama Jesus Cristo de Nazaré, Deus amém, Todo-Poderoso. amém, Sabe quando é que o nosso país vai ser salvo, pastor? Quando nós pegarmos aquele versículo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, Deus está falando com o povo dele, não está falando com um ímpio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra só será sarada quando nós, que somos povo de Deus, nos prostrar diante do Senhor, clamando ao Senhor, porque é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se amém, Deus está no nosso país será restaurado. amém, E eu vou mais além, eu falo que para se mudar um país, precisa se mudar a base de um país, o início, a educação de um país. A educação do país só muda quando tiver políticos realmente querendo fazer esse processo de mudança. Começar a trabalhar hoje com as crianças, né, a se ensinar princípios, a trabalhar valores, né, disciplinar as crianças, como nós fomos disciplinados. sim, Hoje em dia, o pai, se ameaçar bater no filho, a polícia já está querendo prender ele. sim, Eu vi um vídeo, certa vez, alguns meses atrás, e uma criança que a mãe bateu, e a criança chamou a polícia para a mãe. E a polícia foi lá, e o pessoal filmando, e a polícia falando com a mãe, mas a senhora não pode fazer isso. Eu posso sim. Eu sou mãe? Não, mas existe a lei da palmada. E aquela mãe falou para o policial, que eu achei assim, espetacular, falou assim, olha, eu vou corrigir e vou bater no meu filho hoje. Porque se eu não bater nele hoje, amanhã vocês vão estar batendo nele. E aquele policial assustou com aquilo ali, deu um sorriso para ela e falou assim: obedece sua mãe. E saiu, foi embora. Ou uhum, seja,
as nossas crianças têm que ser educadas de hoje, porque o inimigo tem feito isso, querendo educar as nossas crianças da maneira deles, né? Então, se não, nós não tivermos boas pessoas lá no Senado, na Câmara, né, na área dos vereadores, prefeitos, se não tiver pessoas realmente tementes, não falo assim crente, não, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente seguem princípios, né? Uhum. Então, eu vejo muitas pessoas falando A, B, não voto no Bolsonaro porque ele é isso, ele é aquilo. Não. Gente, a gente tem que olhar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz certas coisas que nós temos que nos apegar, que são princípios que são imutáveis. Eu Sim. estou a favor dos princípios, né? E vou continuar lutando para que os princípios possam permanecer, porque princípios são base de uma família. Se o inimigo destruir as crianças, destrói a família, destruindo a família, destrói aquilo que Deus construiu. Mas eu creio que isso não vai acontecer, porque Deus Amém. está sempre por de todas as coisas, né? Mas Amém. nós temos que aprender a fazer política e a Amém. compreender, entender quais são as pessoas que são os bons políticos que Sim. vão ajudar a melhorar o país, né? Amém. Concordo plenamente com o senhor, pastor. Nós precisamos de abençoar, como eu já disse aqui. Abençoar, não amaldiçoar. Toda autoridade, toda autoridade, ela emana de Deus. Então por que o fulano, então se foi Deus que deu autoridade, por que as pessoas fazem? Porque as pessoas se perdem. As pessoas se perdem. As pessoas, elas... Tem um filme que eu esqueci o nome dele aqui, e eu vou resumir, contar a história bem rapidinho, que o cara está desempregado. Eles ligam para ele tinha o mesmo nome do rapaz que a empresa está querendo falar. E ele fala, é o fulano, e ele vai para esse lugar e começa a trabalhar lá. Foi um engano, mas eles estavam passando até necessidade. E ele muito temente a Deus. E de repente eles chamam ele lá depois de um mês, 2 ou 3 meses lá na diretoria e falam, olha, nós estamos acompanhando você e você está trabalhando muito bem e nós vamos te promover. Aí ele falou, meu Deus, outro dia eu estava sem o que comer, pensando, falando, né, em pensamento, e de agora eles vão me chamar para me promover, você é o gerente geral da empresa? E aí o cara fala no final da entrevista, mas é o seguinte, um exemplo, mais ou menos dessa história, a cada 50 caixas que for entrar, você vai listar lá que entrou só 47. E esse rapaz foi embora e falou com a esposa dele, recebi uma proposta, ela, nossa, que bênção, glória a Deus, nosso salário vai para tanto e tal, 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 só que tem um porém. A cada 50 caixas eu tenho que colocar que entrou só 57. 3, o fulano, que faz parte da diretoria da empresa, pediu para separar. E eu não vou aceitar, não. O Deus que nós servimos, ele não merece isso. E eles me falaram ainda que se eu não aceitasse, eles ainda iam mandar eu embora. Eu vou ser mandado embora, mas eu não vou aceitar. A esposa dele ficou doida, porque eles tinham crianças, estavam saindo de uma situação tão difícil. E ele chega de manhã na empresa, o cara, e aí, você pensou? Aqui, ó, filme, Corajosos, é isso mesmo, Douglas, obrigado. E a história é mais ou menos isso aí, né, Douglas? Aí você pensou, ele falou assim, pastor, eu pensei e eu não vou desonrar o Deus que eu sirvo. O cara falou assim, então nós vamos ter que te mandar embora. Ele manteve a palavra dele, o cara estendeu a mão e disse para ele, olha, se não engano, você é o sétimo. Os 6 que nós chamamos antes de você aceitaram fazer o errado. Você vai ser o nosso gerente. Então nós precisamos de nos posicionar. Posicionar nas nossas escolhas, nas nossas opções e depois nas nossas palavras. Porque a palavra tem poder. Nós precisamos de ser mais unidos, sem separação. Quem é o evangélico, quem é o crente, quem é o espírita. Nós precisamos de unir numa só fé, acreditando no Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Buscar o conhecimento da palavra. Política não se discute em igreja, política não é de Deus. Então, meu querido, quando eu vejo um cristão falando isso, me entristece. Então, você não está lendo Bíblia. Você não está lendo Bíblia. Eu,
Eu vi uma live do JB Carvalho e o pastor Cote, e Uhum. o nome da live é muito interessante, depois você puder ver. Eles discutem política, futebol e religião. Muito interessante essa live, viu? Top. Mas o que você está falando aí, pastor, toda a autoridade emana dos céus, né? A Bíblia diz que não tem nenhuma autoridade que não foi dada por Deus. É lógico que os homens são falhos, os homens têm o seu livre-arbítrio, mas o presidente está presidente, porque é uma posição de liderança, né? Ele pode, daqui a alguns anos, não estar presidente, mas o cargo de presidente vai estar lá. Sim, E eu tenho um testemunho que eu vou contar bem rapidinho, sim. de quando aconteceu isso comigo, minha pastora Kelly, há muitos anos atrás. Nós fomos chamados para orar por um senhor que já estava 15 dias enfermo, entubado numa cama e não mexia. E a família não queria que chamasse um pastor, e como eles viram que não tinha jeito, resolveram chamar o pastor para orar. E eu mais a Kelly fomos, mais um casal da igreja, né, que chamou a gente, e chegamos lá, no hospital, lá perto da Lagoinha, esqueci o nome do hospital. A filha desse homem estava lá, né, junto com o pai. E ela veio nos receber no horário de visita. E quando nós fomos conversar com o rapaz falou: só pode entrar um de cada vez. O porteiro lá, um de cada vez. E só quatro pode entrar. Depois que um voltar, o outro entra. E ela falou comigo assim: espera só um minuto, pastor. E foi lá dentro, não entendi o que ela foi fazer. Quando ela voltou, ela me chamou num canto, ela foi olhar o nome do homem que estava junto com o pai dela, no quarto. E falou assim: não, o senhor fala que vai visitar o senhor fulano e a sua esposa visitar o meu pai, porque ela queria que eu, mas aquela entrasse juntos. Na hora o Espírito Santo falou comigo. E eu falei com ela: olha, deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Quando a gente começa algo com mentira, Deus sai de cena e deixa a gente quebrar a cara. Tem mais, a Bíblia diz também que nenhuma autoridade não nos foi dada se do céu não viesse. O porteiro ali, ele é autoridade. Nós vamos obedecer. Se ele falou que é para entrar um de cada vez, nós vamos um de cada vez. E ela ficou assim: não, tudo bem. E a Kelly entrou primeiro. E diz a Kelly que chegou lá, né? E ela ansiosa, querendo que orasse para o pai dela 15 dias em coma, entubado, não mexia. E a Kelly começou a conversar com ele e falou: olha, o meu avô, ele teve entubado muito tempo, em coma, e eu conversava com ele, ele ouvia. Quando ele acordou, ele falou comigo que ele ouvia. Então, eu sei que o senhor está ouvindo. E Kelly começou a falar de Jesus para aquele homem. E falando do plano de salvação, e falou assim: agora, se o senhor realmente quer Jesus para a sua vida, né? Dá um sinal para que a gente saiba que o senhor está ouvindo. E aquele senhor ali, né, em coma ali, ele fez assim, deu aquela respirada forte ali, né? E aquele saiu, entrou um outro, eu fui o último. Quando eu estava entrando no corredor, o Espírito Santo falou comigo assim: você não veio aqui por causa do pai dela, você veio aqui por causa dela. E eu, sem entender, cheguei lá, né? E ela doida querendo orar para o pai dela não mexeu nem nada, todo quietinho, olho fechado. E eu orei, orei por ele. O Espírito Santo falou novamente: você não veio aqui por causa do pai dela, você veio aqui por causa dela. E o Espírito Santo falou comigo assim, bem forte: olha, o que eu tenho para fazer na vida do pai dela, eu vou fazer amanhã. Eu falei: meu Deus. Aí eu entendi, eu virei para ela e comecei a falar de Jesus para ela, aquela senhora ali. E ela falou: não, pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Falei: então, você já deu o primeiro passo, que a Bíblia fala assim, com o coração crê e com a boca confessa. Amém. Quer confessar Jesus como seu Senhor Salvador? Aí ela começou a chorar e falou: eu quero, pastor, eu quero Jesus para minha vida. Naquele momento ela entregou a vida a Jesus e eu falei com ela assim: olha, o que Deus tem para fazer na vida do seu pai, ele vai fazer amanhã. E o que Deus tem que fazer na sua vida, começa hoje uma nova história. E no outro dia o pai dela faleceu. Nós cremos que faleceu em Cristo e aquela mulher teve a vida transformada. Ou seja,
porque nós obedecemos uma autoridade, o porteiro que estava ali. Deus entrou em cena e agiu na vida daquela família. Amém. Né? Então, temos que saber respeitar a autoridade. Amém. E é muito forte quando o Senhor diz que ele está, ele não é. Não é verdade? Porque o poder não está nele. Está ali naquela cadeira, naquilo ali que Deus instituiu. Ele colocou, né? Naquela ordem, naquela hierarquia. Ele está. Depois ele não vai estar mais, vai vir outro. E aí cabe à pessoa ser temente a Deus para, quando estiver naquele lugar de honra, honrar o nome de Deus, não o próprio nome, ou do partido, ou do que seja a ideologia dele. Pastorzão, infelizmente nós estamos chegando ao final. Eu quero aqui agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram. Passaram duas pessoas muito queridas aqui agora que eu quero registrar também. O Guilherme Adi e o Daniel, que foram atletas que passaram pela seleção de Minas. Eu tive o prazer de estar lá como um dos treinadores. Esses meninos são fantásticos. Tenho um carinho muito especial por eles. Ao meu querido discipulador que entrou agora, estava cedo aqui, entrou aqui, pastor Jorge também, né? Levanta cedo, gente. Nossa, a gente estava numa célula antes da live, aí foi bênção demais. Ministrou muito ao nosso coração lá, nos ensinou muito. Pastorzão, obrigado, obrigado, pastora Kelly, obrigado ao povo maravilhoso aí de Sarzedo, de Masterville, que esteve honrando o nosso pastor, viu? Eu vou deixar o senhor fechar essa live da maneira que o senhor quiser, seja só despedindo, orando. Muito obrigado, pastor. Eu tenho um carinho muito, muito, muito grande pela vida do senhor, da pastora Kelly. São amigos, nós somos, né? Ficamos muito honrados, né, em ter vocês receber a gente na casa de vocês. Nossa, como a gente sempre é tão abençoado pela vida de vocês. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Que o Senhor possa dar renovo, descanso, que o Senhor acorde revigorado, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Amém. Pastor Kildo, eu te agradeço também. E a recíproca é verdadeira, né? Nós também amamos vocês, né? E vocês são preciosos, pessoas que nós aprendemos, pessoas de Deus realmente, que nós depositamos a nossa confiança. Amém. E meu irmão estava aí na live aí, tá? Acho que tem o Instagram da esposa, Elaine, mas é o Júnior, meu irmão, né? E precioso aí, mano. Um grande beijo para você, para a esposa, para os filhos. Lindo. Amo muito vocês, Mana e Vanise, que Deus abençoe vocês também. Foi um momento muito, muito gracioso, pastor. Né? Você conduz com muita maestria nesse momento aqui. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Eu quero fazer realmente uma oração para a gente estar finalizando aqui, Amém. porque eu sei que a oração ela tem muito poder, né? Amém. Deus, eu quero te louvar, te agradecer pela vida do pastor Kilde, pastora Nage, seus filhos. Pedir ao Senhor que continue abençoando esse homem de Deus, abra a mente dele de sabedoria, de entendimento, que os planos que o Senhor tem na vida deles possam se realizar, que todos os projetos que eles estão preparando, projetando, que o Senhor esteja à frente, ó Pai, abrindo portas, mostrando o caminho. Quero abençoar cada um que entrou nessa live, ou que está nesse momento, pedir ao Senhor que o Senhor venha estender a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia sobre cada pessoa, sobre cada família, ó Pai. E se tem pessoas aqui precisando, ó Pai, do favor do Senhor em alguma área, ou na área financeira, ou na área espiritual, emocional, na saúde, Pai, entra com a provisão, Senhor. Eu declaro saúde restaurada, eu declaro as finanças vão começar a romper, eu declaro pessoas vão ser libertas, vão ser curadas em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo. Te agradeço de coração, viu? Manda um grande abraço para a pastora. Obrigado, Senhor. Vou dar sim. Tudo de bom, gente. Obrigado por terem ficado com a gente até agora. E aquelas pessoas que não puderam estar, se você gostou,
Depois você vai estar enviando isso, vai estar gravado aqui no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, Kildare Travaglia. Eu vou estar mandando para o pastor também, para ele enviar essa live aí para os amigos, para os membros da igreja. Muito obrigado, Igreja Batista da Paz Masterville, né, pelo carinho de sempre. E, pastorzão, Deus te abençoe grandemente. Forte abraço. Tudo de bom. Deixa eu... Amém. Tchau.